Bom, então, tendo demonstrado o teorema em dimensão 2 dessa maneira, eu vou tentar demonstrar ele em dimensão 3. O que seria em dimensão 3? Eu teria a mesma situação. Repara que aqui eu não fiz o resto da conta, que seria dizer o seguinte, ó, eu achei os dois autovalores, são as duas raízes aqui. Aí eu poderia substituir lá na equação, multiplicava AB BC por XY, e isso tinha que dar, sei lá, lambda 1 XY, lambda 1 conhecido agora. Então eu substituo, acho um sistema, resolvo o sistema e acho x e y. Tenho certeza que o sistema que vai dar aqui não é determinado. Por que eu tenho certeza? Porque se ele fosse determinado, teria um único autovetor associado a esse autovalor. E eu sei que todo múltiplo de um autovetor também é autovetor. Então não pode ter uma solução única. Então, mas na verdade não preciso fazer nada disso, porque eu já mostrei que o autovetor que sair do lambda 1 e o autovetor que sair do lambda 2, se eu pegar um do lambda 1 e outro do lambda 2, são ortogonais. Aí eu pego, normalizo os dois e eu tenho a base ortonormal. Então, o serviço está feito. Bom, agora imaginemos que a gente tem uma situação assim, né? Sei lá, vou escrever aqui A, B, C, D, E, F, D, E, F, uma matriz simétrica. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Isso aqui, aplicado em x, y, z, vai ser igual a lambda x, y, z. Se eu fizer a mesma coisa, escrever isso aqui como lambda, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, x, y, z, então isso aqui significará que eu tenho a menos x, dE, d, b menos x, f, e, f, c menos x aplicado, lambda, né? Lambda aqui, tudo lambda. Lambda, 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 x, y, z, igual a 0, 0, 0. Então, de novo, essa matriz aqui multiplicada por um vetor não nulo vai dar o vetor nulo. Então, a transformação linear correspondente não é uma bijeção e, portanto, o determinante dessa matriz aqui vai ter que ser 0. Então, lambda vai ter que ser raiz de um polinômio do terceiro grau aqui. Eu não vou me meter a calcular a raiz aqui, usando uma das fórmulas ditas de Cardano, né? Mas eu vou fazer a seguinte observação. Então, a questão é a seguinte. Eu tenho uma transformação linear simétrica e eu sei que os autovalores que eu estou procurando são raízes de um certo polinômio do terceiro grau. Me basta a seguinte observação: o polinômio é do terceiro grau, então ele tem uma raiz real. Então, aliás, isso é o caroço que vai dizer que se a gente passar para dimensão 4, o mesmo truque não vai funcionar. Mas aqui em dimensão 3 funciona. Quer dizer, eu tenho então, vou fazer a seguinte observação, né? T é simétrica e existe polinômio P de grau 3, tal que lambda é alto valor
de T, C e somente C, P de lambda igual a zero. Então, o polinômio de grau 3 tem um alto valor. Então, eu posso dizer, existe lambda 1 alto valor de T. Então, existe um alto vetor. Então, eu tenho, vamos dizer, já podemos pegar, fixar ε1 com norma de ε1 igual a 1. Por que eu posso pegar com norma de ε1 igual a 1? Porque eu pego o ε1 com norma igual a 15, divido o ε1 por 15, e o ε1 por 15 dividido por 15, tá bom. Porque, na verdade, eu não pego o ε1 com norma 15, eu pego o ε1 qualquer, sorteio lá no saco de autovalores do lambda 1, saiu um ε1, ele não é nulo. Calculo a norma dele, divido pela norma, quer dizer, multiplico por 1 sobre a norma, e aí eu vou ter um outro autovetor que vai ter norma 1. Então, esse cara aqui dá o quê? T de ε1 igual a lambda 1 ε1. Agora eu vou fazer um desenho. Tá? Fazer um pequeno desenho. Então, vamos... não precisamos mais do polinômio. Tá? Precisamos apenas do seguinte. Eu achei um autovetor. Então, a situação é a seguinte. Está aqui a origem. Está aqui o ε1. Se eu quero uma base ortonormal, quer dizer, se eu estou esperando o milagre, né, os outros dois vetores, ε2 e ε3, têm que estar no plano perpendicular ao ε1. Porque eles são ortogonais ao ε1. Né, então, eles têm que estar aqui, né? Pega esse plano ortogonal meio torto o meu desenho, nem parece que eu ensinei perspectiva para vocês, mas tudo bem. Está aqui o ε1. Então, esse cara daqui é o espaço dos vetores que são ortogonais a ε1. Vamos chamar esse cara daqui, vamos ver o nosso espaço, vamos chamar esse cara aqui de V0. V1, né? Já que é V1 é igual ao conjunto dos vetores U, tais que U escalar ε1 igual a zero. Esse V1 é um plano passando pela origem, é um subespaço, ele é um espaço vetorial, porque se eu somar vetores daqui, eles caem aqui dentro, se eu multiplicar por escalar, sai aqui dentro, satisfaz a todas as propriedades, é um espaço vetorial, tem um produto interno também. Agora vem um segundo milagre. Eu afirmo o seguinte, que se eu aplicar a transformação T num vetor de V1, a imagem cai em V1. Quer dizer, se eu pegar aqui, pega um vetor V aqui, V. Se eu fizer T de V, se V pertence a V1, T de V pertence a V1. É uma demonstração de uma linha também, ó. Porque olha só, se eu pegar, suponha que V pertence a V1. Isso aqui implica que a condição para pertencer a V1 é que V escalar ε1 é igual a zero. Mas V escalar ε1 igual a zero, vou enfatizar daqui, isso aqui significa que V escalar lambda 1 ε1 é zero, multipliquei por lambda 1. Só para fazer aparecer, minha linha é pequena, né? Acho que não vai caber em uma linha. Fazer aparecer que V escalar T de ε1 é igual a zero. Mas agora,
T de V escalar ε1 é igual a zero. Mas T de V escalar ε1 igual a zero significa que T de V é perpendicular a ε1, então ele está no V1. Então, V, T de V, pertence a V1. Muito bem, agora, como eu tenho uma mente abstrata, eu já entendi tudo, olha só. Eu estava no espaço de dimensão 3. Achei um autovetor ε1. Aí os outros dois que eu estou procurando tem que estar no V1. O V1 é um subespaço de dimensão 2. Em dimensão 2, o meu teorema eu já sei que vale. Porque eu mostrei em R2 aqui com determinante, mas na aula passada eu mostrei uma versão sem determinante. Podia usar o determinante também para mostrar esse caso. O teorema vale em dimensão 2. E a minha T, leva V1 em V1. Então eu posso pensar o V1 como um espaço vetorial real com produto interno. A T tem essa propriedade para todos U e V em V, então tem essa propriedade para quaisquer U e V em V1. O V1 tem dimensão 2. Então tem uma base ortonormal de vetores de V1 que são autovetores de T. Então, aqui, ó, eu tenho T de V1 em V1 é simétrica. Então, existem ε2 e ε3 em V1, portanto, ortogonais a ε1, com norma de ε2 igual a norma de ε3 e T de ε2 igual a lambda 2 ε2, T de ε3 igual a lambda 3 ε3. Assim, aqui, ε2 escalar ε3 igual a zero. Então, é isso. Estamos conversados. Na verdade, repara que essa propriedade aqui não teve nada a ver com dimensão 3. Ela diz assim, se eu achar um autovetor, se a transformação é simétrica, eu achei um autovetor, o espaço ortogonal a ele, que é onde eu devo procurar os outros autovetores, é invariante pela transformação T. Então, eu posso reduzir a dimensão. Então, se o teorema vale em dimensão n, e eu sei achar um autovetor em dimensão n mais 1, ele vale em dimensão n mais 1. Porque eu acho um autovetor, aí o espaço ortogonal a ele tem dimensão n, e ali eu acho n autovetores e está resolvido. O problema é o quê? É que em dimensão 4 eu não garanto. O que eu usei? Eu usei aqui fortemente o fato de que 3 é um número ímpar. Foi grande coisa. 3 é um número ímpar e quando o polinômio é de grau ímpar, eu garanto que ele tem uma raiz real. Só que se eu quiser passar para R4... Não, mas eu não posso passar para R5 sem ter o R4. Então, para passar para R4, eu preciso garantir uma raiz real em R4. É claro que eu ainda podia dizer, não, mas eu meto a cara, boto lá a matriz simétrica, pego as fórmulas de resolução de equação de quarto grau, ralo, e eu devo conseguir provar que vale. Beleza. Usar... eu vou fazer depois... Não, eu vou... na verdade... Eu vou fazer uma outra coisa, deixa eu só concluir aqui, já respondo a pergunta se dá para fazer com o R4 com o teorema do valor intermediário. Não sei, talvez, mas não sei assim, mas tem um outro truque, vamos dizer assim. Mas aqui, só concluindo, quer dizer, se eu conseguisse provar em R4, porque em R4 eu tenho fórmula ainda, beleza. Aí eu podia passar para R5, porque 5 é ímpar. Mas aí para passar para R6, eu já ia ter que rebolar mais. É claro que sempre eu podia dizer, não, mas eu posso enfiar a cara e provar
que se a matriz é simétrica, fazendo as contas lá nos polinômios, garantir que de alguma maneira o polinômio tem uma raiz real, mesmo sendo de grau par. Tudo bem, é uma possibilidade. O que eu vou fazer para R4 em geral, para fazer a indução, é o seguinte: dá para mostrar, o que importa aqui é que esse espaço aqui é invariante, tem aqui um autovetor, e o espaço ortogonal dele é invariante. Então, digamos que eu tivesse em R4. Eu posso... a existência desse cara tem a ver com o teorema fundamental da álgebra, né? Quer dizer, tem uma raiz real. Em R4, quer dizer, se o polinômio for de grau 4, eu posso fatorar como produto de um polinômio do segundo grau e outro do segundo grau. Em geral, né, se for de grau qualquer par, né, se não tiver uma raiz real, tem um polinômio do segundo grau vezes... Na verdade, um polinômio a coeficientes reais sempre se fatora como produto de polinômios do segundo grau, porque ele tem raízes complexas que são conjugadas, cada par de raízes complexas conjugadas dá um polinômio do segundo grau. Então, você tem um polinômio do segundo grau, digamos assim, você garante que tem lá um polinômio do segundo grau e um resto. E com esse polinômio do segundo grau, você consegue mostrar que tem um subespaço aqui, não de dimensão 1, mas de dimensão 2, que é invariante. Aí o teorema vale em dimensão 2, você tem uma base ortonormal aqui. E o espaço perpendicular a ele é de dimensão menor. Então, se você está usando a hipótese de indução, se o teorema vale em dimensão menor, aqui você também acharia uma base ortonormal. Então, você tem uma base ortonormal com dois vetores num subespaço de dimensão 2 e um outro subespaço ortogonal de dimensão, digamos, n-2, onde o teorema vale, e aí você tem uma base ortonormal. Mas vamos deixar isso mais para frente. Eu queria agora, na verdade, dizer, bom, já que eu demonstrei o teorema em dimensão 3, eu posso analisar os análogos das cônicas em dimensão 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse teorema em dimensão 3 e vamos aplicar pensando assim, pega uma equação em x, y e z, uma equação do segundo grau, assim como a gente fez para as cônicas, em R3, e vamos ver que tipo de superfície, provavelmente, de objeto, ela define, né?